Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo, do horário, como é que vocês estão. Vamos aproveitar um sábado à noite, estou gravando esse vídeo aqui, agora são 11 horas e 25 minutos no sábado à noite, dia de trabalho também. Peço desculpas ao pessoal que está acompanhando, que segue aqui o canal FuteJots. Inclusive quero agradecer os novos inscritos, a galera que está curtindo os vídeos, compartilhando, comentando. Estou um pouquinho defasado com relação às partidas dos outros times aqui do estado de São Paulo, mas hoje consegui, então, inclusive, além de assistir com calma, poder gravar o vídeo para vocês. Passou um pouquinho já do horário do jogo, já estamos falando, foi a partida das 9 horas, mas acabou, não faz muito tempo, então a partida tá fresca. Vamos falar, tá no título aqui, tá na foto de capa, estamos falando de São Paulo 2, Goiás 1. Tricolor venceu de virada o Goiás no Morumbi. E é importante a gente citar, já vou logo de cara puxar uma situação bem. Vou levantar de novo a questão da soberba que rola na parte da mídia, na parte de torcedores, porque vou citar um exemplo que é o time que eu acompanho mais, né? A questão quando o Corinthians perdeu para o Goiás, muitos criticaram e falaram: meu, ninguém vai perder pontos para o Goiás, foi um tropeço. A gente viu o Botafogo ter problemas, viu vários tropeços e o Goiás deu trabalho para o São Paulo no primeiro tempo. Abriu o placar ainda na primeira etapa, o Rafael teve que fazer uma defesaça numa cobrança de escanteio, a bola veio que ele fez uma das defesas, a gente vai falar do Rafael também ao longo desse vídeo. Na segunda etapa, o São Paulo entrou no jogo, o Dorival acabou ajustando o time, as mudanças deram muito certo. Conseguiu um empate merecido, acabou meio que a bola desviou, então acabou quebrando, né, o goleiro do Goiás, mas o Pablo empatou a partida. Teve o gol da virada, mas anulado por impedimento, e acho que a gente tem que elogiar também essa questão do VAR. O VAR, pelo menos na linha de impedimento, está muito mais ligeiro, a gente está percebendo isso nos jogos. Eu vi isso presencialmente em um estádio, lá na Neoquímica Arena, quando eu vi o jogo do Corinthians, com as linhas sendo traçadas e mostrando diretamente no telão, e hoje no Morumbi vem sendo padrão, então no Morumbi foi muito rápido e continuou. E no final, já nos acréscimos, e aí de forma merecida, o David conseguiu virar a partida para o São Paulo, garantiu os 3 pontos que colocam o Tricolor, termina pelo menos o sábado na terceira posição, com 15 pontos, mesma pontuação do Palmeiras vice-líder, mas atrás do saldo de gols e 3 pontos atrás do Botafogo. Então, o torcedor tricolor pode dar uma secadinha no Botafogo no seu jogo contra o São. Se eu não me engano, o Botafogo pega o Santos. Botafogo pega o América Mineiro amanhã, desculpa, eu acabei errando. Então o torcedor tricolor pode dar uma secada de você para de repente o Botafogo não vencer e dar aquela encostada na competição. Vamos falar um pouquinho de primeiro dos números, vou aqui olhar, parar de olhar um pouquinho para você, só para poder ver os scouts, aquelas estatísticas. São Paulo teve muito mais controle do jogo, um detalhe importantíssimo que eu sempre cito, né, e aí ajuda o gramado do Morumbi, é algo que você ajuda a entender qualidade de jogo. O Tricolor teve 90% de acerto no passe contra 78% do Goiás. A gente vê, você ter a gente fala que sempre acima de entre 88 e 90% de troca de passes de precisão, é normalmente já um número aceitável, que você fala que o time está controlando o jogo e conseguindo atacar, controlar. Isso, quanto mais passes você errar, menos chance você tem de criar perigo para o adversário. Tricolor chutou 16 vezes a gol contra 8 do Goiás. Foram 6 no alvo do São Paulo, 4 do Goiás. Então, vamos dizer assim, nessa parte os visitantes tiveram um aproveitamento melhor, tiveram uma mira melhor. O São Paulo finalizou muito mais, teve problemas da finalização, criou bastante, mas acabou não tendo uma mira tão precisa, mas conseguiu fazer os 2 gols, conseguiu garantir a virada, conseguiu. E é um detalhe importante, né? Porque fazia mais de um ano que mais de um ano que o São Paulo não venceu uma partida de virada como no Morumbi, né? Já faz um tempinho, mas também o São Paulo vem mantendo uma situação boa, né? Em relação à escalação, a gente não teve grandes mudanças em relação ao time titular. Teve o Rafinha, Alan Franco, Beraldo e Caio Paulista jogando. O Caio Paulista já ganhando espaço de jogador pedido pelo Rogério Ceni, bem se firmando com o Dorival. Gabriel Neves, que vem sendo um volante que vem começando a ganhar oportunidade junto com o Pablo Maia.
E o ataque com, quer dizer, o trio de meios com Alisson, Luciano e Marcos Paulo com Caleri. A gente teve, depois acabou entrando o Diego, entrou o Michel hoje, entrou o Rodriguinho, um garoto da base que vem ganhando espaço. Tivemos o Wellington Rato, que aí pro outro lado é o jogador que perdeu espaço no time titular, vem um jogador que estava bem, veio do Atlético Goianiense, foi muito utilizado pelo Rogério Ceni, mas virou meio que um reserva desse time definitivo por conta das opções do Dorival. E o David, que é um pedido do Rogério Ceni, mas que vem também conseguindo fazer boas partidas. Em termos individuais, galera, acho que dá para começar logo de cara falando do Rafael, o goleiro que depois parece que ele, já falei, a gente falou isso já do Thiago Volpe, será que mas não posso ficar em cima do muro, não pode até ser precipitado de falar, mas imagino que o Rafael está sendo um goleiro que desperta confiança na torcida. Vem tendo atuações regulares, vem conseguindo se manter bem na meta. Acho que depois de muito tempo, São Paulo finalmente acertou com a opção para o goleiro. O Rafinha vem disputando a posição, né? Vem jogando, vem oscilando. Tem o Rai Ramos do Ituano, vem oscilando com ele, mas não vem comprometendo. Mais uma vez, uma boa atuação. Gostei da atuação do Beraldo, do zagueiro, um novo zagueiro de São Paulo, mas que vem conseguindo se firmar funcionamento. E o Pablo Maia, além do gol, hoje já conseguiu ter uma partida muito importante para mim em relação da parte da defesa, da marcação. Agora, acho que o Luciano, para mim, o Luciano e o Marcos Paulo, para mim, foram jogadores que tiveram atuações mais apagadas, não acabaram não rendendo. O Caleri também vem muito, é um ponto que eu acabo citando muito quando o pessoal pede para eu analisar, falar sobre o Jonathan Caleri. É um atacante que tem muita qualidade dentro da área, um jogador que consegue dar trabalho para a defesa adversária, mas não é um jogador técnico, não é um jogador que faz o pivô, que cria jogadas. A bola tem que chegar a um jogador para ficar na área para finalizar. E quando não vem as tantas chances para criar, acontece esse problema e o Caleri já vem passando em branco, vem com alguns jogos sem conseguir ser tão efetivo, mas é um atleta importante. E aí a gente fala com relação da sequência do São Paulo, vou ter que pegar aqui que São Paulo vem de uma, duas, conjunto de hoje, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jogos, 12 jogos, não, rapaz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jogos sem perder. A última derrota do Tricolor foi contra o Botafogo, no começo do campeonato, ainda com o Rogério Ceni. Depois a troca veio a vitória, na Copa Sul-Americana com o Porto Cabelo, que acabou tendo também a saída do Rogério Ceni. O Dorival assume no resultado contra o América Mineiro. Importante a gente citar que o São Paulo venceu por 3-0 o América Mineiro em casa, mas graças a uma atuação importantíssima do Rafael. E depois disso, só sequência de resultados importantes, inclusive com o clássico contra o Corinthians, pegou o Fortaleza, que não entrou com o time titular, São Paulo também teve poupom, mas enfim, conseguiu fazer a lição de casa. O Tricolor vem bem sob o comando do Dorival e não dá para negar isso. Acho que o Dorival, eu acho que ele é um treinador que consegue trabalhar bem com elencos mais novos. Né? Eu lembro do trabalho dele no Santos. No Flamengo ele acabou não mexendo muito, não arrumando muita encrenca, foi demitido injustamente para mim, mas não vejo ele também como um treinador que sabe lidar muito com medalhões. E ele tá nesse elenco do São Paulo, você tem alguns jogadores que estão falando do Rafinha como um cara mais experiente, mas o Arboleda já é um pouquinho, mas também não é. Você tem um ou outro jogador, a base do São Paulo está pegando, então a gente fala do time titular, é uma base mais nova, são jogadores mais novos e ele consegue trabalhar bem, isso consegue dar uma ideia de time. Você vê, o São Paulo não é um futebol de encher os olhos, não é um futebol que cria tantas chances de perigo, que dá tanto trabalho para o goleiro adversário, mas também é um time que não fica tanto exposto na defesa, é um time que joga bem. O Dorival consegue, eu lembro do Flamengo do Dorival, ele arrumou, o time carioca tinha diversos problemas na defesa, e ele conseguiu acertar sem perder o ataque. E a gente vê o São Paulo começando bem o Brasileirão, tá com 14 gols marcados em 8 partidas, é um dos melhores ataques da competição, tá atrás só do Palmeiras, que tem 16. É isso mesmo, é o segundo, tem os jogos da rodada ainda, mas nesse momento, nessa figura aqui, nesse print do sábado, o São Paulo aqui tem o segundo melhor ataque, e o lado importante que também vem com o que eu citei da defesa. O Tricolor tem a segunda melhor defesa, com 7 gols sofridos,
Só está atrás do Botafogo, Palmeiras, do Fluminense e do Atlético Mineiro, que sofreu 6 gols, mas essas equipes ainda vão entrar em campo, então tem chance do Tricolor terminar com a melhor defesa desse começo. Desculpa, tem o Santos também com 5 gols sofridos, acabei esquecendo de citar, mas também o Santos joga. Então a gente vê um sistema ofensivo, a parte ofensiva do São Paulo funcionando e a parte defensiva também funcionando, não por acaso está entre um dos ponteiros com 4 vitórias e 3 empates, só uma derrota no campeonato, justamente contra o Botafogo na estreia da competição. Então depois disso São Paulo não perdeu, com o Dorival ainda não perdeu e segue invicto, e isso traz um respaldo, né? O São Paulo está bem na Copa Sul-Americana, não está matematicamente classificado, né? Depende ainda depende de pouca coisa, só não está matematicamente, porque na Copa Sul-Americana só o primeiro classificado de cada grupo, mas São Paulo está com 10 pontos, 7 contra 7 do Tigres, e um empate contra o Tolima já pode de repente garantir o tricolor na próxima rodada, depende. Na Copa Sul-Americana também está com a situação bem encaminhada. Na Copa do Brasil, que vai ter uma situação um pouquinho mais diferente, né? A gente pega falando do São Paulo, por conta vai encarar na próxima semana. Na verdade não, desculpa, eu tô confundindo por conta do jogo do Ituano. São Paulo venceu o Sport Recife por 2-0, fora de casa, também tá com a situação encaminhada. Então o Tricolor vai terminar o mês de maio com uma situação tranquila. E aí quero aproveitar esse vídeo já, eu ia trazer isso numa sexta-feira, até fazer uma live na sexta, mas enrolado com trabalho, então não pude dar essa repercussão, porque a gente teve o retorno do Pato, né, o atacante que vai passar a terceira passagem pelo Tricolor, chegou, é um reforço do São Paulo para o segundo semestre, tá se recuperando de lesão, tá com problemas, tem muito do carinho da torcida, mas eu já percebi que muito torcedor tá no meio termo em relação se vai ser uma contratação boa ou não. E aí eu olhando aqui, posso acabar, claro, aí faz parte do futebol, galera, faz parte do dia a dia, a gente pode ver mudanças acontecerem, de repente o jogador que chega questionado pode dar muito certo. E eu acho que o Pato chega num nível desse. Tá com contrato de produtividade, assinou o contrato até final de 2023. Mas hoje você pega o time titular, você vai tirar o Marcos Paulo, você vai tirar o Luciano para colocar o Pato. Não dá para pensar no Caleri. E vai ter o Pato jogando como um segundo atacante, ele vai ser meia. Eu acho que vai ser. O São Paulo. Não posso ficar em cima do muro, a gente pode daqui a algumas rodadas, a hora que o Pato começar a jogar, ele pode começar a dar certo, mas nesse momento, hoje, dia 27 de maio, eu vou falar, acho que a contratação do Pato não foi boa pro Tricolor, por não ser uma posição que o time precisa, por conta das opções que tem no elenco, e mesmo que ele vai pensar no Pato como reserva, enfim, vai outro assunto, mas Tricolor, termine seu sábado à noite feliz, porque o São Paulo fez mais uma boa partida, uma partida sólida. Teve problemas contra o Goiás, que é uma equipe que vai dar trabalho para muitos times no Brasileirão. Já mostrou isso ao longo desse campeonato. Goiás é o time que vai lutar contra o rebaixamento? Sim. Isso a gente não tem a mínima dúvida. Por conta não é um time que vai disputar títulos, sonhar com Libertadores. É um time que tem o foco se manter na Série A. Mas deu trabalho para alguns times, e o São Paulo hoje foi mais um time que teve problemas para conseguir ganhar, chegou perto do Tricolor, terminar o primeiro tempo perdendo por 2-0, e seria um grande trabalho para virar uma partida de 2-0 no segundo tempo, mas virou 3 pontos para a conta, e agora é preparação para restante, para fechar o mês de maio, provavelmente garimbando, pegando o Sport Recife e mantendo o fator casa, né, jogando com o Morumbi, que deve receber um bom público, e aí começar o mês de junho. Beleza, galera? Abraços!